Oi, meu nome é Gabriela Prado e esse é um trabalho sobre os grandes pensadores que contribuíram para a evolução da ciência. Eu vou falar um pouco sobre os pioneiros da genética e vou começar falando sobre a teoria da pangênese. A teoria da pangênese foi uma hipótese proposta pelo Hipócrates, que foi um filósofo grego considerado o pai da medicina há aproximadamente 410 anos antes de Cristo. Essa teoria dizia que cada órgão do corpo produziria um material hereditário específico, as gêmeos, que se agregariam e esse conjunto seria encaminhado ao sêmen, transmitindo as características paternas ao futuro filho. A pangênese foi aceita por muitos anos. Décadas depois, Aristóteles, que também era um filósofo, propôs que tanto o pai quanto a mãe eram responsáveis pela liberação de material genético para as novas gerações, através da mistura de sangues, o sêmen e o sangue menstrual feminino. Ele argumentava ainda que a pangênese era inconsciente, por não explicar, por exemplo, um indivíduo com características semelhantes às dos avós, inexistente nos pais, ou mesmo o fato de plantas mutiladas produzirem descendentes íntegros. Porém, foi somente no século XIX, com o avanço na área de microscopia, que percebeu-se que óvulos e espermatozoides fecundados davam origem a novos indivíduos. Mais tarde, o monge Gregor Mendel, considerado o pai da genética, foi capaz de reconhecer a segregação independente, propiciando o surgimento da genética moderna e a consolidação da teoria cromossômica da herança. O Mendel costumava fazer experimentos em ervilhas, porque elas produziam um grande número de descendentes férteis, ciclo de vida curto, o que permite várias gerações ao mesmo tempo, entre outros benefícios. A partir desses experimentos, Mendel chegou à conclusão de que os filhos herdam características dos seus pais por meio dos genes. Quando da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, resulta na formação do zigoto, que carrega informações genéticas do pai e da mãe. Com isso, os filhos herdarão dos pais apenas um gene de cada característica, podendo ocorrer a manifestação apenas da característica dominante. Os experimentos do Mendel resultaram em duas leis. A primeira lei de Mendel foi chamada de Lei da Segregação e fala que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. A segunda lei, chamada Lei da Segregação Independente, fala que as diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças de outras características. Porém, infelizmente, os experimentos de Mendel foram ignorados até a virada do século XX. Alguns estudiosos dizem que Mendel é um desses casos em que suas ideias vão além de seu tempo. Além disso, um outro assunto dominava naquele momento. Charles Darwin tinha publicado sua famosa obra, A Origem das Espécies, poucos anos antes, em 1859, um dos livros mais importantes de todos os tempos. Ele também foi um dos precursores no estudo sobre hereditariedade. Em seu livro, ele já havia concluído que as espécies evoluem por meio de uma seleção natural. Apesar de seus estudos sobre hereditariedade, Darwin não conseguiu explicar de que maneira agia a seleção natural. Mas, com o passar do tempo, o crescente entendimento sobre a genética e repercussão das leis de Mendel explicaram como a seleção natural poderia trabalhar e ajudaram a dar suporte à teoria de Darwin. O químico e físico Ernest Rutherford começou sua carreira conceituando a meia-vida radioativa. Parece que o jovem tinha futuro, pois ele pesquisou o campo de radioatividade e descobriu as partículas alfa e beta. Ernest Rutherford foi um grande físico e químico. Ele é responsável pela descoberta das partículas alfa e beta, além de ter conceituado a meia-vida radioativa. Rutherford foi quem descobriu a existência de tais partículas. Esta constatação lhe deu a honra de receber um prêmio Nobel no ano de 1908. O experimento de Rutherford para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com pequenas partículas de cargas positivas, denominada partículas alfa, emitida por um material radioativo proveniente do polônio. Para realizar tal experimento, ele bombardeou uma finíssima folha de ouro de espessura de aproximadamente 10 por 4 milímetros por um feixe de partículas alfa, vindo de uma amostra de polônio. O polônio estava dentro de um bloco de chumbo, com um orifício por onde apenas seria emitida a saída das emissões de partículas alfa. Como exemplos de modelos atômicos temos o modelo de Dalton, que são átomos da mesma substância idênticos, átomos indivisíveis e indestrutíveis.
Temos também o modelo de Thomson, átomo neutro, núcleo positivo e elétrons negativos. O modelo de Rutherford, núcleo denso, pequeno, elétrons orbitam o núcleo atômico, e modelo planetário. E no modelo de Bohr, nível de energia, órbitas estacionária, quantização da energia e modelo nuclear. James Watt foi um grande inventor, nascido em 1736. Ele contribui para a Revolução Industrial, criando seu próprio protótipo de uma máquina a vapor. Em uma fornalha era queimado combustível, como madeira, carvão ou óleo. Um compartimento com água fervia e criava vapor. A pressão do vapor movia grandes máquinas com a força do atrito. Ela fazia o que vários trabalhadores juntos faziam normalmente. Consistia em uma esfera oca, abastecidos por uma bacia com água, ligada a uma esfera por mangueiras, onde escapava a pressão do vapor. Acima da esfera havia 3 escapamentos, com uma envergadura apontada para uma única direção. Abaixo da bacia se colocava o combustível, que seria queimado, então a água fervia e criava vapor, que saía pelos escapamentos da esfera e criava um movimento giratório. Motor de combustão interna. Consiste em uma máquina que transforma energia química em energia mecânica. Um exemplo é um motor de 4 estações. A primeira estação é a aspiração, onde um pistão localizado dentro do cilindro desce de acordo com o giro da válvula abaixo. Após isso, um tubo acima do cilindro preenche ele com combustível e gás oxigênio. Então o tubo se fecha. Após isso vem a compressão, onde o pistão sobe e faz pressão da gasolina com o ar. A vela de ignição acima do cilindro cria uma faísca que explode combustível e cria combustão. Então o pistão vai para baixo e um segundo tubo libera o gás CO2 e o vapor d'água. Geladeira. Os refrigeradores, ao serem ligados na tomada, ativam o compressor, que libera fluidos gasosos, que passam por tubos. Esses gases vão se comprimindo até chegar à forma líquida. Acima do compressor, há o filtro secador, que elimina parte da umidade do refrigerador. Na parte de trás da geladeira, há condensadores, que tiram todo o ar quente da geladeira e liberando. Por isso eles são quentes. E por fim, o gás que se condensou e virou líquido. Passa por uma placa de metal em modelos antigos de geladeira normalmente, que refrigeram a parte superior dele. James Joseph Sylvester foi um matemático inglês que nasceu no dia 3 de setembro de 1814 em Londres, Inglaterra, e morreu no dia 15 de março de 1897, também em Londres. Sylvester foi o primeiro a usar o termo matriz para indicar uma tabela retangular de números, e ele era amigo do matemático inglês Arthur Kelly, com o qual desenvolveu a álgebra das matrizes. Em particular, ele utilizou a teoria das matrizes para estudar a geometria de alta dimensão, também contribuindo para a criação da teoria dos divisores elementares das matrizes lambda. Após Morgan, que foi o primeiro presidente da Sociedade de Matemática de Londres, Sylvester se tornou o segundo presidente dessa sociedade, assim sendo um dos mais importantes matemáticos que já existiu. Arthur Kelly foi também um matemático inglês, no qual nasceu em 16 de agosto de 1821 e morreu em 26 de janeiro de 1895. Kelly deu grande contribuição ao avanço da matemática pura, se formando na Faculdade de Trinity, Cambridge, em 1842. Depois ele entrou em lei e foi admitido para a Barra de Londres, em 1849. Kelly desenvolveu a teoria da invariância álgebrica, e o seu desenvolvimento de geometria não dimensional foi aplicado em física para o estudo da quantidade contínua de espaço-tempo. O trabalho de Kelly em matrizes álgebricas serviu como uma fundação para a mecânica quântica, que foi desenvolvido por Werner Heisenberg em 1925. Também sugeriu que geometria euclidiana e geometria não euclidiana são tipos especiais de geometria. Também uniu a geometria projetiva, que é dependente em propriedades invariantes de figuras, e geometria métrica, dependente em tamanhos de ângulos e tamanhos de linhas. Além de documentos matemáticos de Kelly, foram publicados em Cambridge
entre os anos de 1889 a 1898.